Graça e paz, irmãos. Boa tarde. Vamos começar mais uma escola bíblica dominical, continuando o nosso tema, a mutualidade cristã. Já abra aí sua Bíblia. Nosso texto-chave de hoje é Efésios, capítulo 4, verso 31, e também Efésios 5, verso 2. Hoje nós vamos estudar mais um mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o 8º mandamento que nós estamos estudando nessa série de lições, tá? Então vamos orar para que Deus nos ilumine, nos dê aí o entendimento da sua palavra, que nós possamos não só ouvir, mas ser praticantes da palavra de Deus. Curve sua fonte e vamos falar com o nosso Deus. Bendito Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor, por podermos estar reunidos e estudar da Tua palavra, Pai. Que o Santo Espírito venha nos iluminar, nos dando a sabedoria, o entendimento do Teu querer para nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos aprender mais um mandamento Seu hoje e o mais importante é praticá-lo. Nós estamos gratos por tudo, no nome de Jesus. Então, já abre sua Bíblia aí, meu irmão, e nós vamos ler o texto, Efésios 4, 31 e Efésios 5, 2. Nossa 8ª lição, tema de hoje, irmãos, perdoai-vos uns aos outros. Vamos ler o nosso texto básico, Efésios 4, 31. A minha versão diz assim, irmãos: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Efésios 5, 2. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Essa lição de hoje, irmãos, nós vamos desenvolver o exercício do perdão, a exemplo do que Deus nos fez através de Jesus. Observemos que a oração modelo que Jesus nos deixou, a oração do Pai Nosso, ela nos desafia a viver uma vida em comunidade. Se os irmãos nunca observaram, ela está em todos os seus verbos no plural e não no singular. Então, é uma oração de quem vive em grupo, um grupo que confia no Senhor e quer a cada dia mais se aproximar dele. Vamos observar algumas expressões do Pai Nosso. Ela já começa com a palavra Pai Nosso. Venha a nós o pão nosso, perdoa as nossas dívidas, não nos deixe cair em tentação, livrai-nos do mal. Então, o exercício que esta oração nos ensina, irmãos, é que nós devemos perdoar uns aos outros. E aí deixa bem claro, né, que somente quando nós perdoamos aqueles que nos prejudicaram é que nós vamos ter condições para, em oração, suplicar o perdão dos nossos pecados ao Senhor. Então, esta lição de hoje, irmãos, ela vai nos trazer alguns aspectos importantes da mutualidade do perdão.
nós devemos observar que estes princípios, ele nos dá condições da gente orar dignamente a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E o nosso primeiro ponto aqui, irmãos, é aprender a disciplina do perdão com o próprio Deus. Paulo, lá em Efésios, fala da necessidade de nós perdoarmos uns aos outros. Nós lemos o capítulo 4, 31. No 32 ele diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ele acrescenta aí, então, que nós devemos desenvolver o exercício do perdão, assim como Deus nos perdoou em Cristo, né? Então, há um critério para o perdão. E a base está no próprio Deus, né? O próprio Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Será que nós temos aí a consciência do que o Senhor fez por nós? Da profundidade do seu perdão? Paulo descreve a natureza humana lá em Romanos 4, 10, 17, texto bem conhecido, irmão, depois os irmãos podem ler, aquele que diz que não há nenhum justo na terra, todos se fizeram pecadores. Então todos necessitam da graça de Deus. E Deus prova o seu amor dando Jesus, sem que nós merecermos. Ele então nos perdoa por sua vontade própria, ou seja, um ato de amor por nós. E neste ato de amor por nós, vamos ver aqui algumas características desse perdão que Deus concedeu a todos nós. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele não se lembra mais. Jeremias 31, 34, Isaías 43, 25, né, diz que está jogado no mar do esquecimento. Ele vem ao nosso encontro quando o nosso estado era de dívida, ou seja, o credor vem até o seu devedor trazer boas novas, e boas novas de perdão. Terceiro, irmãos, ele nos perdoa por causa do seu amor, a ponto de doar-se por nós. Ele se desfez de toda a sua glória, de toda a sua majestade, e vem doar-se pelos seus devedores, por nós. Quarto, ele pagou um alto preço para possibilitar o restabelecimento da nossa relação com ele. E quinto, ele nos dá condições, por meio da obra do Espírito Santo, para restaurar a nossa amizade com Cristo. Então nós vemos aqui, irmãos, as características deste perdão de Deus para conosco, ou seja, um ato de amor. No nosso segundo ponto aqui, irmãos, é a disciplina de abandonar a dor na cruz. Existem falhas, né, de conduta que, devido à natureza ou à formação de cada pessoa, podem causar profundo dano à sua alma. Vítimas de traição, de violência física, agressões, abuso sexual, difamação e por aí vai, né? Essas pessoas necessitam de grande determinação para que elas possam voltar a exercitar o perdão. A obra do Senhor na cruz, ela nos oferece recursos para todos aqueles que sofrem. Primeiro, irmãos, devemos aprender com Jesus o que é perdoar. Segundo, devemos entender que para praticar a ordem de Jesus de perdoar ao nosso devedor,
O primeiro passo é a ser tomado é ir à cruz. Terceiro, reconhecer que na cruz o Espírito de Deus pode trazer a nossa alma e ungí-la. E por quarto, crer que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Só ali, então, pôde haver uma plena liberdade. Nós podemos substituir a acusação pelo exercício de amar e abrir mão do direito. Ele abriu mão, dando a vida como quitada. Jesus pagou um alto preço por mim e por você. E na cruz, ele nos perdoou. E com ele nós devemos aprender também esse exercício, o exercício de perdoar uns aos outros. No nosso terceiro ponto, irmãos, nós devemos aprender o valor de verbalizar a atitude. Isso quer dizer tanto do devedor quanto do prejudicado. Em seu ensino aos discípulos, Jesus disse que nós devemos procurar diretamente aquele que nos cometeu uma falta contra nós. Deve haver ali uma conversa particular e esse momento deve ser provido em um ambiente de amor, onde o ofendido deve falar com clareza sobre a falta cometida. Havendo arrependimento genuíno, nós devemos exercitar o perdão. Caso ele não conheça a falta, então chamemos 2 ou 3 testemunhas para ajudar. E persistindo, aí nós devemos buscar o auxílio da igreja. Mateus 18, de 15 a 17. Essa passagem ela nos ensina a respeito do valor da conversa para buscar a solução dos problemas de relacionamento. Algumas dicas, irmãos, antes dessa conversa, que vão ajudar a praticar aí o perdão. Primeiro, busque a Deus para que ele trabalhe no seu interior. Ore antes dessa conversa. Dependendo do assunto, ore muito. E, se for possível, jejue em favor desse encontro. Quando nós estamos emocionalmente abalados, nós temos a tendência de dizer coisas que podem até estar corretas, mas de forma errada. E isso pode dificultar a reconciliação. Segundo, procure o momento e lugar adequado para falar com a pessoa faltosa. Nem sempre as coisas de imediato é o melhor caminho para resolver um problema. Terceiro, procure a sabedoria de Deus para discernir claramente o problema do conflito. Nós somos humanos e nós podemos achar que um determinado fato ocorreu, mas na verdade não foi bem o que entendemos. Então, que este assunto fique bem claro, que seja falado com sabedoria e que a palavra seja bem esclarecedora e de uma forma branda, em amor, para que a pessoa realmente entenda a sua dor. E o quarto é evite falar abertamente com o terceiro sobre o assunto. Caso seja necessário, busque a ajuda de um conselheiro, mas nunca com um espírito de fofoca. Essa pessoa deve servir apenas como um agente de cura. Caso você seja o devedor, procure ser humilde e pedir perdão. Uma das piores coisas para a pessoa ofendida é quando o ofensor dá uma longa lista de desculpas, mas não assume a responsabilidade pela falta. Poucas palavras podem ser muito mais úteis do que um longo discurso. Muito melhor assumir que errou, pedir perdão
e, lógico, prometer que não vai mais fazer ou cometer o mesmo erro. E aí, então, pedir perdão pela falta. E no nosso último ponto aqui, irmãos, dessa lição de hoje, nós vemos a necessidade de perdoar para ser perdoado. Então, para o cristão, perdoar não é uma opção, mas uma ordem. Aí em Mateus 18, de 21 a 22, devemos perdoar quando? Sempre. Deve ser um ato de coração, muito mais do que uma expressão de perdão. Um dos grandes estudiosos sobre o perdão, o Dr. Manford Guzik, diz que a essência do perdão é dar, doar. Assim, nós podemos entender que perdoar não é esquecer, mas abrir mão de um direito ou declarar como paga a dívida. O ato do perdão restabelece a relação de paz. Nós devemos sempre estar dispostos a perdoar, mesmo que o devedor não se disponha a confessar sua falta contra nós. Exemplos na Bíblia? Temos Estevão, lá em Atos 7,60, diante da sua morte, que foi tão cruel, ele pediu misericórdia contra aqueles que o apedrejavam. A parábola do credor incompassível, lá de Mateus 18, de 23 a 25, também nos deixa aí a advertência para perdoar. Mesmo que haja valores, nós devemos oferecer o perdão, seja ele menor ou maior. Então, que nós possamos ser sensíveis para enxergar que a dívida do próximo para conosco é sempre menor do que a nossa para com Deus. Por outro lado, ao recebermos perdão por uma falta cometida contra o nosso próximo, busquemos forças em Deus para não mais cometê-la e procurar entender a dor que nós geramos no outro. Além disso, nós devemos desfrutar da alegria pela dádiva recebida com honra e respeito a quem nos perdoou. Para concluirmos, irmãos, vamos ver uma frase, o ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá em Mateus 6, versos 14 e 15. Jesus disse: Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, nós vemos aqui que o ato de perdoar é uma ordem de Jesus. Caso você queira ser perdoado, é necessário perdoar também. Lembre-se que Jó só foi restituído de tudo que ele perdeu após ele inocentar os seus acusadores, seus amigos, e orar por eles. E hoje, então, nós aprendemos que perdoar uns aos outros é um mandamento de Cristo Jesus. Toda vez, então, que nós orarmos agora ao Pai Nosso, saibamos que nós estamos orando por todos, não só por nós. E que a questão do perdoar, ela é incondicional, ou seja, não tem opção, tá? O perdão ao próximo, ele é incondicional, independente se ele veio pedir perdão ou se ele reconheceu o seu erro ou não, tá? E nós devemos aí, então, quando estivermos do outro lado, que nós fomos a pessoa que cometeu o erro, que nós saibamos aí, então, honrar o nosso próximo, tanto na hora de perdoar, como também na de ser
perdoado. Que Deus vos abençoe, que tenha uma ótima semana e que nós possamos exercitar este mandamento de Cristo Jesus. Perdoai uns aos outros. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.